A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor. Feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Grato a Deus e ao nosso pastor pela confiança de mais uma vez estar aqui diante do altar do Senhor, que não é fácil. Nós trememos na base, mas crendo que o Senhor é conosco, que o Senhor vai falar comigo e com você. Porque primeiramente Deus fala com o ministrante para depois falar com a igreja, amém? Porque nós precisamos também de ouvir a voz de Deus, de ouvir repreensão do Senhor. E creia que Deus vai falar conosco. Mais uma quarta de campanha, que é falando sobre a questão de honrar o Senhor e oferecer a Ele as nossas primícias com os nossos bens, amém? Abra sua Bíblia no texto da nossa campanha, que é Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Meu maestro, não me abandone, em nome de Jesus. Que a palavra de hoje é forte. A palavra do Senhor para os nossos corações. E diz assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 3, verso 9 e versos 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Repetindo, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 3 de Provérbios é construído em uma estrutura de causa e efeito, condição e promessa. O autor desse livro é Salomão. Apresenta mandamentos práticos seguidos pelas consequências espirituais e materiais de obedecê-los. Se nós formos observar o capítulo 3 de Provérbios, o primeiro versículo e o segundo fala acerca de guardar os mandamentos. É preciso guardar os mandamentos para ter longevidade de dias e de anos e paz. Já no versículo 3 e 4, a Bíblia vai nos falar que não abandonar a misericórdia e a verdade. Isso é uma condição, e a promessa é ter graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Já no versículo 5 e 6, ele fala de confiar no Senhor de todo o nosso coração, para que Ele endireite as nossas veredas. Já no versículo 7 e 8, o Senhor vai nos mostrar não ser sábio aos nossos próprios olhos, mas temer ao Senhor, para que tenha saúde no teu corpo e refrigério para os nossos ossos. Já no versículo que nós lemos, 9 e 10, ele diz: honra o Senhor com os teus bens ou fazendas, e oferece ao Senhor as primícias dos teus bens. Mas para quê? Para que os celeiros sejam cheios e os lagares sejam transbordados. Observe que as finanças vem depois de uma entrega total ao Senhor. Deus não quer o nosso dinheiro, mas quer a nossa entrega. Deixa eu repetir que você não entendeu. Deus não quer o nosso dinheiro, Ele quer a nossa entrega. Porque nós bem sabemos que Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é dono de tudo, mas a sua obra precisa. A sua obra precisa. Se a obra hoje está de pé, graças a Deus, sim, mas com os dízimos e as ofertas do seu povo. Mas deixa eu te dizer, Deus quer o teu coração. Deus quer o meu coração. Deus quer a minha vida.
Deus quer a sua vida. Porque nós vamos ver que, como eu falei para vocês, guardar mandamento, confiar no Senhor, não ser sábio aos nossos próprios olhos, mas temer ao Senhor. Para depois ele diz: honra, entrega a primícia, que você vai ver os celeiros transbordar e os seus lagares se encher. Mas primeiro o Senhor nos pede: guarda, confia e honra. Guarda os mandamentos, guarda os preceitos do Senhor, confia no Senhor, teme ao Senhor, honra o Senhor, que com certeza os teus lagares, os teus celeiros vão ser cheios, vão transbordar. Mas é preciso cumprir os princípios bíblicos. Muitos de nós queremos nossos celeiros transbordar. Muitos de nós queremos ver os nossos lagares se encher, pastor. Mas muitos de nós não queremos obedecer. Nós muitas das vezes não queremos guardar os mandamentos e confiar no Senhor. Quando nós vamos observar o contexto histórico de Israel, no antigo Israel, a economia era baseada na agricultura e na pecuária. Era na dependência da terra. A colheita dependia diretamente da chuva e da proteção divina sobre as pragas da colheita. Mas havia um perigo no povo de Israel: o perigo da autossuficiência. Quando a colheita era boa, o povo de Israel tendia a esquecer de Deus e acreditar no sucesso no seu próprio esforço. Deuteronômio 8:17 diz: não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Assim era o povo de Israel. Mas o que significa honra? Mas o que significa bens? Mas o que significa primícias? Honra significa literalmente dar peso, dar importância a quem é devido. O que é bens? Refere à riqueza, a capital, a recurso, a material, as coisas materiais. Mas o que é primícia? É o principal, é a melhor parte e é o topo. Deixa eu lhe dizer, primícia é o principal, é dar a devida importância e é o topo. Aleluia. Honrar a Deus significa que o uso do nosso recurso deve refletir no valor que nós damos a Deus. Será que nós temos honrado ao Senhor? Será que nós estamos dando as nossas primícias ao Senhor? Nós queremos abundância, nós queremos o transbordar do Senhor. Mas infelizmente muitas das vezes nós não cumprimos os mandamentos nem a honra ao Senhor que é devida. Esta noite é uma palavra de reflexão. Eu gosto do fogo, eu gosto do mistério, mas essa palavra de hoje mexe com o nosso interior, mexe com a nossa estrutura. E o Senhor nos pergunta nesta noite, me perguntou nesta noite e vai lhe perguntar nesta noite: será que nós temos honrado ao Senhor? Será que nós temos oferecido a primícia ao Senhor? Aleluia. Nós bem conhecemos a história de Abel e Caim. O conceito de honra não veio em Provérbios, mas aconteceu no início de tudo, em Gênesis. Gênesis 4, a Bíblia vai nos dizer que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Gênesis 4:3, ele trouxe uma sobra, uma quantidade qualquer, sem critério de excelência, mas Abel não. A Bíblia vai nos dizer que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. Aleluia, Gênesis 4:4. Ele trouxe o primeiro e o melhor. A gordura era considerada a melhor parte do animal. O resultado, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deixa eu te dizer, a Bíblia vai nos dizer que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Não foi a oferta para depois Abel. Deus recebeu o coração de Abel. O coração de Abel era quebrantado aos pés do Senhor. Ele ofereceu o melhor, aleluia, deu a importância devida, deu o lugar que é de direito. Ele disse: eu vou oferecer o meu melhor, eu vou honrar o Senhor com o fruto do meu trabalho, eu vou oferecer das primícias, sem desfrutar antes, eu vou oferecer o meu melhor. Sem tocar antes, eu vou oferecer ao Senhor o meu melhor, porque Ele merece o melhor. Ele merece a primícia. O que o Senhor pede de mim e de você é o primeiro lugar. O que o Senhor quer de nós nesta noite, eu estou ministrando a palavra do Senhor, porque a Bíblia vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mandamento. Primeiro é o Senhor e a sua justiça. E a Bíblia vai dizer, aí vai dizer o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. A honra pertence ao Senhor, a glória pertence ao Senhor. Precisamos entender que o Senhor é dono de tudo e de todos. Então Ele quer de mim, de você, de nós como igreja do Senhor. Ele está dizendo: eu quero o meu lugar que é devido na sua vida, no seu coração. Aleluia. Quando nós vamos observar outro exemplo bíblico de honra e primícia, vamos ver a viúva de Sarepta, que a história está dizendo em 1 Reis 17:8, 16. Havia uma fome extrema na terra. A viúva tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para fazer a última refeição dela e do seu filho e morrer. Mas vem um profeta. Vem quem? Um profeta, Elias. E Elias pede para fazer primeiro para ele um pequeno bolo. E a mulher obedeceu, dando honra a quem é de direito, porque o profeta era Deus ali, aleluia. Ele representava Deus ante a nação, aleluia. Aí chega o profeta, aleluia, e diz: faz primeiro para mim. Olha a condição daquela viúva. Ela tinha um pouquinho de nada que estava para ela e o seu filho. Ela ia fazer, ia comer, ia morrer, porque havia fome na terra. Mas chega o profeta. Ela não hesitou, ela honrou. Ela não hesitou, ela honrou. Ela fez primeiro do profeta e só depois fez para si e para o seu filho. A consequência da honra e da primícia, você vai ver o resultado. Ela obedeceu por fé, porque ela não tinha mais expectativa nenhuma. Mas a promessa se cumpriu de forma literal, porque o profeta disse: a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não faltará.
Isso é a consequência da honra, da primícia. É que o azeite não vai faltar da botija e nem a farinha da panela vai se acabar. O sustento transbordou em meio à seca. Será que nós entendemos essa palavra? Aleluia! Quando nós honramos ao Senhor, quando nós oferecemos do fruto do nosso trabalho a primícia ao Senhor, o Senhor transborda o nosso celeiro, o Senhor transborda a nossa casa, o Senhor transborda a nossa vida. Mesmo em meio à seca, o Senhor é provisão. Aleluia! Quem consegue entender esta palavra? Aleluia! A mulher estava passando por dificuldade. A mulher estava enfrentando naquela época uma fome terrível, uma seca terrível, mas ela acreditou no profeta. Mesmo em meio à seca, mesmo em meio à dificuldade, meio em guerra, a mulher obedeceu. Sabe o que o Senhor quer de nós? Obediência. É o Senhor falando para nós nesta noite: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Não adianta se você se sacrificar e desobedecer. Aleluia! Mas essa mulher obedeceu a voz do profeta. E receba essa palavra. Levanta a sua mão para receber essa palavra. Levanta a sua mão, levante. Que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, de perto, de longe. Eu quero declarar: mesmo em meio à seca, Deus é provisão para você. Mesmo em meio à luta, Deus é um escape para você. Mesmo em meio à doença, Deus é a cura sobre você. Mesmo em meio à ferida da alma, Deus tem antídoto para sarar a ferida. Deus é provisão, Deus é escape, Deus é cura, Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Ele é presente no dia da angústia. Pode lhe abandonar, se ele abandonar, mas ele é presente no meio da angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente olharás e verás o livramento do Senhor. Em meio à seca, Ele é provisão. Aleluia, aleluia. Vamos também observar Abraão e Melquisedeque. Gênesis 14, 18 a 20. O reconhecimento voluntário de Abraão. A Bíblia vai nos falar que Abraão voltava de uma vitória militar, onde resgatou seus familiares e recuperou muitos bens. Ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o ato de honra. Antes mesmo de qualquer lei mosaica ser escrita, Abraão voluntariamente deu a Melquisedeque o dízimo de absolutamente de tudo. Abraão estava declarando publicamente que a vitória e a riqueza não vieram de sua habilidade militar,
mas da provisão divina. Deixa eu falar de novo que eu acho que vocês não entenderam. Abraão estava declarando publicamente que a vitória e a riqueza não vieram de sua habilidade militar, mas da provisão divina. Aleluia! Não se engane, a bênção do Senhor que vai sobre a sua vida, sobre a sua casa, não é por méritos meu nem seu. É Deus que dá o trabalho, é Deus que sustenta, é Deus que dá saúde, é Deus que manda a provisão, porque se Ele tirar a saúde, acabou, meu irmão. Fábio, era Deus falando assim: eu quero voluntariamente. Não é do coração triste. Eu quero voluntariamente um coração devoto ao Senhor. E Abraão deu o dízimo de tudo, que sabia que a provisão vem do Senhor. A provisão e a proteção vem do Senhor. Aleluia. Outro exemplo que nós temos aqui é a viúva de Marcos 12, 41 a 44. A Bíblia vai nos dizer que Jesus observava a caixa da oferta do templo. Muitos ricos lançavam grandes quantidades no templo, nas ofertas. Mas Jesus viu uma viúva pobre, aproximou colocando 2 moedas e colocou. Jesus afirmou que ela deu mais do que todos. Ela não deu o que sobrou, ela honrou a Deus na totalidade da sua dependência. A Bíblia vai nos falar que muitos chegavam ali e só davam as sobras. Mas chegou uma viúva com 2 moedazinhas, mas era tudo que ela tinha. Era tudo que restava na vida dela, ela colocou lá. E Jesus, observando isso, ela deu tudo. É dizendo assim: eu honro o Senhor, eu dou da minha primícia ao Senhor. Era uma viúva que não tinha nada, mas deu tudo que ela tinha. É isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós demos a Ele tudo que somos, tudo que temos. Jesus quer o seu tempo, quer o seu coração, quer a nossa vida, quer a nossa entrega. Ele quer tudo. Ele não aceita dividir eu e você com ninguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Caim deu uma oferta ao Senhor sem primazia, sem a honra que era devida. Outro exemplo que nós vamos ver, exemplos terrível, que está em Josué capítulo 6 e 7. A Bíblia vai dizer que Jericó foi a primeira cidade conquistada na terra prometida. Deus ordenou que toda a prata, todo o ouro, todo o bronze e ferro daquela primeira cidade fossem consagrados ao tesouro do Senhor. Eram as primícias da conquista de Canaã. Mas o erro veio. Acã viu uma capa belíssima, ouro, prata, e escondeu debaixo de sua tenda. Ele pegou para si aquilo que não pertencia a ele, mas pertencia exclusivamente a Deus. Cuidado. Aquilo que pertence ao Senhor é do Senhor. Aquilo que pertence ao Senhor é do Senhor. O dízimo pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. Aleluia. Os seus bens pertencem ao Senhor. A consequência desse erro, a bênção do Senhor foi retirada temporariamente do exército de Israel e foi derrotado na batalha por conta de um erro. Eles iam conquistar a cidade de Ai, mas foram derrotados por conta de um erro, por conta de um pecado. Cuidado. Cuidado. Aí quando o pecado foi revelado e julgado, aí o Senhor deu vitória ao povo naquela cidade.
Aquilo que é do Senhor, é do Senhor. Aleluia. Vamos ver também Ananias e Safira. Aleluia. Este casal vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro para si, mas entregou o restante, fingindo que era o valor total. O erro foi reter o dinheiro. Ele mentiu para o Espírito Santo de Deus, tentando parecer piedoso e generoso, sem o fato de o serem, mentindo ao Senhor. E a Bíblia vai nos falar que eles foram mortos por ter mentido ao Espírito Santo de Deus. Cuidado, as coisas de Deus têm seriedade. As coisas de Deus têm seriedade. Aleluia. Aleluia. Jesus e os dízimos nos evangelhos. Jesus viveu sob a lei e por isso validou a prática do dízimo para a sua época, mas sempre combatendo a hipocrisia dos líderes religiosos que usavam a prática para esconder a falta de caráter. Vamos analisar em Mateus 23 e Lucas 11:42. Diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o edro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. O significado: Jesus repreendeu os fariseus por serem extremamente minuciosos com o dízimo das menores ervas, enquanto ignorava a justiça e o amor. Ele disse que eles deveriam praticar a justiça sem deixar de dar dízimo. Jesus não aboliu o dízimo aqui, mas exigiu integridade de coração. Aleluia. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Aleluia. Jesus quer entrega total, meus irmãos. Vamos ver na passagem do rapaz rico, do jovem rico. Certa vez ele chega para Jesus: Jesus, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, disse: cumprir os mandamentos, não matarás, não furtarás, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse a Jesus: isso daí eu cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus, sabendo quem era ele, disse: uma coisa te falta. Vende tudo que tu tem, reparte com os pobres, vem e segue-me. A Bíblia vai nos falar que ele se entristeceu e foi embora, porque o seu coração estava nas suas riquezas. Onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? O nosso coração tem que estar no Senhor. Precisamos entender que o dinheiro não é um Deus, é um meio. Porque a Bíblia vai nos falar que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É a raiz de todo mal, é o amor. Dinheiro é bom, quem é que não gosta de dinheiro? Mas ele é um meio, não é um fim. Ele é um meio, não é o fim. Ou você serve a Deus, ou nós servimos a Deus ou ao dinheiro. Quem é Senhor de nossas almas? É o nosso dinheiro ou o nosso Deus? E aquele jovem, como possuía muitas propriedades, foi embora. Aí a Bíblia vai nos falar o que? Em verdade vos digo, difícil o rico entrar no reino de Deus, mas não é impossível. Não é pecado ter dinheiro, entenda bem isso. Mas o amor a Ele é a raiz de todo o mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor nos pergunta nesta noite: aonde é que está o nosso coração? Aonde é que está a nossa vida? Aonde é que está a nossa entrega? Aonde é que está? Essa noite é uma noite de reflexão. É uma noite de nós pararmos e meditarmos: Senhor, aonde é que está a minha vida? Aonde é que está o meu coração? Porque aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O dinheiro revela o nosso coração. Aleluia. Pense nesta noite: Senhor, eu tenho te colocado em primeiro lugar da minha vida. Senhor, o que eu tenho feito com o meu tempo, com o meu recurso? Será que eu tenho honrado o Senhor com os meus recursos? Será que eu tenho honrado ao Senhor com a minha vida? Será que eu tenho honrado ao Senhor com todo o meu ser? Será que eu tenho oferecido a primazia dos meus dias? Será que eu tenho oferecido a minha vida por completo ao Senhor? Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Porque Ele nos conhece por completo. Ele nos conhece. A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quer ter seus celeiros transbordando, quer ter os seus lagares cheios? Honre ao Senhor. Guarde os seus mandamentos. Confie por completo no Senhor. Confie no Senhor de todo o coração, de toda a alma. Aleluia. E nós veremos o Senhor fazer milagres. Aleluia. Veremos o Senhor cumprir promessas. Mas precisamos entender, precisamos honrar o Senhor. Precisamos oferecer a primazia ao Senhor, que nós veremos o transbordar de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o Ministério de Louvor para cantar um louvor, para nós encerrarmos.